chama à conversa Filipe Pata Duarte, do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo. Boa tarde, Filipe, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Há uma pergunta que salta à vista. A detenção de Salah Abdeslam na passada sexta-feira, o legado cabecilha dos atentados de Paris, pode ter sido o efeito detonador destes ataques? Podemos estabelecer uma relação direta entre a prisão do vértice da célula que levou a cabo os atentados de Bataclan e a situação. Nós temos que ver aqui duas situações. A primeira é que tudo indicava que, supostamente, a célula que foi desmantelada há 3 dias atrás, na semana passada, portanto, em Bruxelas, pretendia levar a cabo um atentado. E, portanto, havia um conjunto de armamento, munições, explosivos que indicavam que iria haver um atentado. Por outro lado, também há que ter em conta algumas declarações feitas, inclusive pela inteligência britânica, neste caso o MI5, que depois saiu em fonte noticiosa, seja no Daily Telegraph ou no The Independent, não me lembro bem, que dizia que estaria para breve, estaríamos na iminência do atentado terrorista na Europa em larga escala, sendo que o que aconteceu o ano passado, em 2015, quer Charlie Hebdo, quer Bataclan, foi uma espécie de ensaio para testar a oportunidade e a capacidade reativa por parte das forças de serviço de segurança para perceber se havia margem ou não para um atentado. E, portanto, posto isto, tudo indicava que a célula do vértice dos atentados de Bataclan estaria a preparar um atentado em larga escala. Por outro lado... E ele próprio terá confessado às autoridades belgas, no momento em que foi detido, que estava a preparar algo para Bruxelas. Estava a preparar, exatamente. Por outro lado, também há que considerar a necessidade propagandística por parte do Daesh ou de células supostamente ligadas ao Daesh, que, reagindo de uma forma acossada, querem provar e manter presente que ainda representam uma ameaça. E, portanto, neste sentido, este tipo de atentado, este atentado que aconteceu hoje, poderá ser uma espécie de fuga para a frente, porque se vê até, de certa forma, alguma, a nível tático, alguma descoordenação, eventualmente. Portanto, isto poderia ter um impacto muito maior do que aquele que realmente teve. Infelizmente teve um impacto, mas poderia ter um impacto muito maior. E, portanto, poderá provar uma espécie de precipitação, de fuga para a frente, de reação acossada por parte de algumas células do Daesh ou de uma célula do Daesh, para provar e propagandear que efetivamente ainda representa uma ameaça. Portanto, há aqui estas duas situações a ter em conta. Ou seja, permita-me a interrupção. Sim, sim. É correta a leitura de que detido Salah Abdeslam, que identifica como o vértice dos atentados de Paris, as outras células que estavam ainda a operar em Bruxelas possam ter feito estes atentados esta manhã de forma a evitar que, se Salah Abdeslam colaborasse com as autoridades, eles fossem detidos? Poderá ser uma situação a ter em conta, naturalmente. Isso não lhe posso dizer porque não tenho informações, nem nós temos as informações todas sobre as células e sobre aquilo que é dito por parte do vértice da célula de Bataclan. De qualquer das maneiras, é importante ter em conta que tudo indicava que houvesse um atentado em larga escala e que esse atentado estaria a ser preparado, neste caso, pela célula de Salah Abdeslam. De qualquer das maneiras, também, volto a dizer, isto pode ser uma espécie de reação acossada por parte do Daesh. É importante também ter em conta um outro pequeno, grande pormenor. É que nós, automaticamente, com a desestruturação desta célula que foi apanhada em Molenbeek, ficámos um bocado com a ideia de que a ação terrorista por parte da Daesh estaria a ser cerceada. Ora, isto é uma falsa questão, é uma falsa conclusão, no sentido em que estas células são caracterizadas essencialmente por não terem ligações celulares, isto é, são células que, por exemplo, contrariamente ao terrorismo característico da extrema-esquerda dos anos 80, em que era um terrorismo em que as células estavam organizadas em cadeia, este tipo de células não está organizado em cadeia e supostamente não há qualquer tipo de ligação próxima ou física entre as células. Portanto, ou seja, desestruturando uma não quer dizer que se chegue necessariamente a uma outra célula ou que se bloqueie a capacidade operacional de outra célula. Porque aquilo que as une
é essencialmente, em primeiro lugar, a dimensão ideológica, a ideia, a narrativa, neste caso representado pelo girismo global, por um lado, e por outro, aquilo que as vai articulando a nível operacional é uma espécie de mimetismo operacional. Isto é saber à partida que determinada fórmula operativa é sucedida, é bem sucedida, e, portanto, replica-se essa fórmula operativa. Basta ver, por exemplo, o caso dos atentados de Charlie Hebdo, por exemplo, em que foi feito um assalto com um comando de 2, 3 homens armados com espingardas semiautomáticas AK-47 que tomaram conta de um espaço e fizeram reféns, e a situação foi relativamente semelhante, mas numa escala maior, Bataclan e no estádio em Paris. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Não é necessário haver uma ligação entre as células, uma cadeia de comando entre as células, que não só as articule, mas ao mesmo tempo lhes dê capacidade operacional. Não é necessário. E, portanto, apanhar uma célula e destruturar uma célula não quer dizer necessariamente que se chegue a uma outra célula ou que se desestruture a rede. Portanto, isto é uma falsa questão, ou melhor, é uma falsa conclusão. E é isto que é necessário as pessoas terem em conta, não é?